queridos irmãos e irmãs, desejo ler o texto de Ruth, capítulo 1, dos versos 20 ao 21, para a nossa meditação neste dia. Porém, ela lhes dizia: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Queridos, eu creio que cada um de vocês deve ter lido o livro de Ruth pelo menos uma vez na vida, né? Uma vez que é um livro muito curto, né? 4 capítulos. Creio que em 15 minutos dá de fazer a leitura deste livro. Incrível! Uma mulher honrada, mulher de Deus, preferir ser chamada de amarga no lugar do seu nome próprio, como foi o caso de Noemi. Mara, em hebraico, significa amargo, amargura. Possivelmente, Noemi lembrou de seus ancestrais, da história da Torá descrita no livro de Êxodo, capítulo 15, Números 33, quando os israelitas libertos fisicamente da escravidão no Egito, mas não espiritualmente, encontraram uma fonte e ao beberem notaram que a água era tão amarga que eles não conseguiam beber. E murmuraram contra Deus e contra Moisés, mas Deus operou o milagre, ordenando que Moisés lançasse uma árvore naquela fonte e ela de imediato, por obra e graça de Deus, portanto, transformou-se numa fonte de águas potável, águas doces, e eles saciaram a sua sede. Irmão, é compreensível Noemi pedir para ser chamada de amarga, de Mara, pois tinha razão de sobra. Ela vivia uma vida sofrível. E sabe por quê? O termo viúva aparece já no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 11, falando sobre o estado da viuvez de Tamar. Pela lei existente na época no Velho Testamento, a lei do levirato, um dos irmãos do falecido deveria casar-se com esta viúva. Se ele se negasse a isso, a viúva deveria retornar à casa de seu pai, como aconteceu com Tamar. Vale dizer que a sociedade patriarcal da época colocava a viúva numa situação de penúria e pobreza, além da angústia que acompanhava a viuvez. Caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do faltoso marido, o que implicava, às vezes, na venda dos bens e também na entrega dos filhos à servidão como escravos e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Temos um exemplo bem claro aqui nos dias do profeta Eliseu. Vamos ler?
E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu soube que a viúva, queridos, tinha apenas uma botija de azeite e pediu que ela tomasse emprestado vasilhas, não poucas, portanto muitas, a todos os seus vizinhos, e entornasse daquela botija que ela tinha, aquele pouco de azeite em cada vasilha emprestada. Versos 6 e 7 lemos assim: e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esta história encontra-se em 2 Reis, capítulo 4. Também a viúva israelita não tinha direito à herança do falecido marido. A herança passava completamente para os filhos ou filhas do falecido. Se o filho ou a filha não fosse bom, amável com a sua mãe, queridos, ela ficava totalmente desassistida, porque não tinha nada. Creio que o ensino de Paulo em 1 Timóteo 5:4, pelos quais os filhos devem honrar aos pais, inclui necessariamente a mãe viúva. No Novo Testamento, a situação das viúvas não mudou muito. Elas permaneciam ainda uma categoria explorada pelas autoridades religiosas, conforme vimos a repreensão de Jesus aos fariseus. Observa Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E também, queridos, as viúvas eram até mesmo ignoradas pelas autoridades jurídicas, ou seja, pelos juízes, onde Jesus conta a parábola de um juiz que foi importunado, o juiz que sempre recebia ali no tribunal uma viúva pedindo que ele julgasse a sua causa. Você lê lá no capítulo 18 de Lucas, dos versos 1 e 8, essa história. O juiz foi tão importunado, não aguentava mais ver a cara daquela viúva, que falou: eu vou resolver logo esta questão para ficar livre desta mulher. Olha, até a igreja que estava se formando na época dos apóstolos, querido, estava faltando com cuidado com as viúvas. Elas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, na distribuição diária de alimento e outros bens. Vemos isso em Atos capítulo 6:1, foi por isso que os apóstolos escolheram ali diáconos, especialmente para cuidarem destas questões. Então, não era fácil ser viúva há milênios atrás. Bem, para
Um casal que se ama, queridos, a perda do cônjuge é algo terrível, especialmente se o casal viveu junto durante muitos anos. Assim, a situação de Noemi era terrível. Viver sem o marido, né? Deve ter sentido muita saudade deles. Conheci a história de um homem que ficou tão desnorteado com a perda de sua amada esposa em um acidente de moto, que ele era quem estava conduzindo aquela moto, que ele entrou num desespero tão grande, uma tristeza profunda, né? Possivelmente não era um crente em Cristo Jesus. Ele pegou o seu cãozinho, abandonou a sua casa, abandonou o emprego, abandonou tudo e ficou perambulando de cidade por cidade, já vivendo há anos ali como um mendigo, até que um cabeleireiro, conduído da sua situação, né, o levou até o salão, cortou o cabelo, trocou a sua roupa, né, vestiu nele até um terno e ficou sabendo da sua história. E ele falou: olha, eu vivo na rua desde o dia que eu perdi a minha esposa numa moto. Eu me sinto culpado disso e tenho sentido muitas saudades dela. E ele, querido, pôde ajudar, aconselhar aquele homem que estava vivendo de uma forma terrível. Noemi perde o marido e os 2 únicos filhos. Terrível isto. Me chame agora Mara Amarga. Creio que Noemi, antes de ter perdido esposa e filhos, ela vivia uma vida digna, possivelmente de abundância, mas a sua vida ficou vazia. Me chame agora Mara. Noemi havia se tornado uma mulher amarga e vazia pelo seu status. Mulher viúva e sem filhos, teve que sair da sua própria terra e ir para uma terra estranha e totalmente de mãos vazias. Mas não sabia ela que Deus providenciaria uma boa e abençoada surpresa que a acompanharia, a sua nora Ruth, que, movida de compaixão e amor, manteve o seu respeito, o seu carinho pela sua ex-sogra. Era como mãe para ela. A dedicação que Ruth manifestou à sua sogra, queridos, é algo notável e até impressionante, pois os moradores daquela cidade comentavam e elogiavam essa atitude. Ruth era uma pessoa especial para Noemi. Deus estava nessa história. Conhecendo a luta, a dor de Noemi, a dedicação de Ruth, Deus abriu porta para elas, fazendo com que Ruth se casasse com um próspero fazendeiro. E desse casamento nasceu um filho que colocou um nome muito importante naquela época, Obed, e Ruth colocou aquele bebê nos braços ali de Noemi. E diz a Bíblia que Noemi, consolada, ela foi uma ama para aquela criança. E saiba de uma coisa muito extraordinária. Esse filho, Obed, foi o pai de Jessé, pai de Davi. E o grandioso dessa história, queridos, é que Jesus Cristo veio também desta linhagem. Se cumpriu também a palavra do salmista que diz que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Em meio às dificuldades da nossa vida, precisamos, como Ruth,
assumir as nossas responsabilidades e continuar firmes, queridos, confiando sempre no Senhor, cooperando para ajudar aquele ou aquela que Deus coloca em nosso caminho. Se não fosse a dedicação de Ruth, acredito que a história de Noemi continuaria sendo de uma pessoa amarga. Tive a grata satisfação de ajudar muitas pessoas no leito de morte, na UTI. Já no final de sua vida, contribuí para que as pessoas ali, em lágrimas, confessassem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda fizesse uma oração. Muitos com lágrimas, confessavam Jesus. E, queridos, não tenho dúvidas que essas pessoas estão nos braços do Pai. Se eu tivesse negligenciado este cuidado de atender o pedido dos parentes dessas pessoas, de visitá-los ali na UTI, porque muitos pensam, já está na UTI, não tem mais o que fazer lá. Não, querido, não pense assim. Vai lá, contribua para que essas pessoas lamentavelmente não sejam encaminhados ao inferno. Teve caso da pessoa fazer oração de entrega e eu me despedi dessas pessoas e elas morrerem minutos depois. É gratificante, traz uma paz de espírito saber que contribuímos para a salvação de uma vida. Há poucos dias atrás, uma irmã querida da nossa igreja, uma moça de oração, a Carmen, ela abençoou uma idosa que estava em estado terminal. Ela se incomodou de ver aquela senhora ali já morrendo, e ela sentiu que deveria visitá-la naquele momento, pregou para ela, orou, e esta senhora fez a oração de entrega. Uns 10 dias ou menos atrás, querido, essa senhora partiu para a eternidade, para os braços do Pai. Glória a Deus, aleluia. É uma história que comove, uma história maravilhosa, mostrando o grande amor que Deus tem para as pessoas. Olha, queridos, diz Tiago aqui sobre a conquista de uma vida para Jesus Cristo. Observe o que o apóstolo falou. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Se cumpriu na vida dessas pessoas que eu citei a promessa de Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Que maravilhosa promessa é essa que Jesus nos faz. Não abandonar e não rejeitar qualquer um que o Pai colocar sobre as suas mãos. A vontade de Deus é que nenhum se perca, que todos os que aceitam este chamado possam usufruir da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Queridos, é claro que Noemi e Ruth viveram na época dos juízes, quando houve uma fome muito severa na terra, isso nos anos 1200 a 1030 antes de Cristo. Mas se elas vivessem nos dias do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, com certeza, querido, seu ensino se aplicaria plenamente na vida dessas mulheres,
como esse texto se aplica também na vida dos cristãos dos dias atuais. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Sim, o nosso Deus reverteu a humilhação em exaltação, restaurando a sorte dessas abençoadas servas do Senhor, dando-lhes muito mais do que perderam. Trouxe aos seus corações uma alegria indizível. Pode confiar no Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas nós, como cristãos, somos aqueles instrumentos de Jesus para abençoar a vida das pessoas que precisam receber o poder de Deus em suas vidas. Saiba, querido ouvinte, o caminho para Jesus Cristo está aberto. Você precisa crer e suplicar as bênçãos de Deus. Nosso Deus tem o poder de curar, de restaurar, de renovar e fazer nova todas as coisas em sua vida, como fez na vida de Noemi e Ruth em tempos difíceis. Jesus observa a nossa fé, a nossa capacidade de tocá-lo, de buscar a nossa bênção, mesmo quando todos ao nosso redor não acreditam. Amém? Vamos orar. Amantíssimo e glorioso Deus, tributamos altos louvores àquele que era, que é e que há de vir, o poderoso Deus. É muito bom, Senhor, estar na aliança com Cristo Jesus, servindo prazerosamente o Senhor. Como é bom ler histórias bíblicas, histórias como esta de Noemi e Ruth, histórias comoventes que revelam o cuidado, o zelo, o amor leal de Deus para os seus. O Senhor não nos abandona nunca. Obrigado, bom Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu tens cuidado de nós. Não podemos deixar de reconhecer isso. E assim declaramos que só o Senhor é Deus. Deus das nossas vidas. Deus da nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida irmã, um abraço e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Deus. Preciso de ti, és o